Opa, boa noite. Boa noite. Boa Provavelmente noite dita também. agora. Tudo certo? Tudo bom? Tudo bom, você? Tudo bem. Acho que a galera ainda tá entrando. Ou a gente pode ir começando já. Talvez se você se apresentar um pouquinho, contar um pouco do que você faz atualmente. Tá. Bom, o meu nome é Bruno Libardoni. Eu sou cenógrafo e no atual momento eu na verdade, eu recém terminei meu doutorado, foi no ano passado, completou um ano e alguma coisa, um ano e um mês agora. No atual momento eu moro em São Paulo e eu abri uma empresa chamada Infinito Mari. É uma empresa que foca em três aspectos distintos dentro do trabalho das ciências ambientais, das ciências marinhas, na oceanografia especificamente. Lida com a parte de inovação tecnológica, com a parte de educação e a parte de pesquisas científicas. Então, mas acho que é interessante a gente conversar aqui sobre o início disso tudo, né? Que foi muito Uhum. que a gente tinha conversado antes. Porque eu acho que um dos aspectos importantes, inclusive uma dos meus horizontes vai na busca, foi é, possibilitar uma plataforma onde a gente consiga ah, trabalhar com ciência de uma forma mais popular, de uma forma mais multidisciplinar, uma forma mais, vamos dizer, um pouco mais complexa do que o âmbito da universidade, porque a gente lida com outras expertises. Então, eu vou exemplificar isso com calma. Então, acho que de início, como eu falei, eu sou oceanógrafo, eu entrei na oceanografia em 2007. E aí o interesse acho que é mais ou menos o mesmo da maioria das pessoas que faz oceanografia, que é a busca por essa disciplina um pouco mais carinhosa para com a natureza, onde a gente consegue explorar muito da nossa criatividade, da nossa curiosidade. E um aspecto interessante é que eu surfava e eu queria entender onde e por quê, onde eram os melhores lugares, por que esses lugares eram os melhores lugares, porque um dia tinha onda, outro dia não tinha onda. Então isso inicia lá atrás, com 14 anos, mas já existia uma afinidade para com a ciência de longa data. Então, a oceanografia foi inclusive uma sugestão da minha família, do meu pai, porque via que as minhas habilidades, as minhas vontades não condiziam com a ideia de um escritório fechado. Uhum. Bem estranho para a realidade onde eu estou hoje, que é mais ou menos o que eu vivo, e que é interessante falar disso, como cientista, como oceanógrafo, porque que o escritório é importante e aonde que isso se faz, né? Mas eu entrei, então, em 2007 na Federal do Paraná, lá no Centro de Estudos do Mar, na oceanografia, e foi muito interessante porque eu fui o último chamado. Eu não passei claro, eu passei na primeira chamada, tarará, mas quando saiu o resultado oficial do vestibular, eu não entrei. E aquilo foi uma vergonha, assim, interna, não ter passado, porque eu tinha tentado só na Federal do Paraná, e não tinha passado, então era uma situação meio embaraçosa, mas um mês depois, especificamente, de uma forma bem interessante, quando eu fui chamado, que foi exatamente um mês depois do início das aulas, a oceanografia lá na Federal do Paraná, ela acontece em módulos, então é uma disciplina de cada vez, concentrada, né, período integral. Então você tinha lá introdução à oceanografia física, durante 2 semanas, só essa disciplina, de manhã e à tarde. E aí eu tinha perdido a primeira disciplina, iniciei só que assim, a primeira semana é a semana dos calouros, segunda e terceira semana era uma disciplina. A quarta semana era o início da oceanografia física, que eram 2 semanas. Quando eu entrei no início da segunda semana. Então aquilo foi um desespero para mim, porque já tinha uma semana de matéria acumulada e aquele processo foi nossa, foi uma mudança muito grande. Numa terça-feira eu recebi o resultado que eu tinha passado no vestibular, na segunda-feira eu estava tendo oceanografia física. Então, cara, em menos de uma semana o mundo mudou completamente. Mas desde antes de eu entrar na universidade, eu tinha uma visão do que era ciência, do que era ser um cientista.
e que tipo de cientista eu queria ser. Se eu queria entrar para ser um cientista especialista ou um cientista generalista. Então, existem distinções entre isso. A gente pode conversar um pouco e eu te digo por que eu acho interessante isso. Então, eu sempre gostei das ciências naturais como um todo, e a busca era, ou eu vou iniciar na astronomia, onde eu tenho um aspecto geral do universo, e eu vou entrando para o nosso planeta, e aos poucos, então a ideia era fazer graduação em astronomia, um mestrado voltado mais às ciências globais, e um doutorado em oceanografia. Ou o inverso. Ou eu iniciaria na oceanografia e explorando outros universos para poder me tornar mais generalista, com uma visão mais holística do que a oceanografia. Eu optei pela oceanografia, e como eu falei, era questão de surfar e tudo mais, mas como eu entrei na oceanografia física, as minhas dúvidas foram sanadas na primeira semana da minha faculdade. Eu falei, cara, o que eu vou fazer daqui para frente? Tem mais 5 anos, né, aqui dentro. Mas o que é muito legal, e eu acho que para onde vai o empreendedorismo dentro das ciências do mar, é a capacidade de você, com a tua curiosidade, investigar mais a fundo qualquer outra dúvida e pergunta que você faz. Então, por exemplo, agora eu estou numa praia e eu surfo. Então agora eu já sei que a onda chega por uma questão específica, vamos pensar em corrente. Mas o tipo da onda que quebra na praia é dependente do tipo do sedimento que está ali, da morfologia da praia. E a morfologia da praia é dependente do tipo da onda que quebra ali. Então, o sedimento que está especificamente ali naquela praia recebendo a onda, ele tem uma história geoquímica, uma história de geociências, uma história de interação com vários processos físico-químicos e biológicos. Então, eu já sabia que a onda quebrava por um motivo. O jeito que a onda quebrava num dia ou no outro era dependente da maré, era dependente da morfologia. Então a gente começa a explorar outras áreas. Mas está surfando, você vê um peixe. Você pensa, esse peixe está aqui por quê? Qual a condição biogeoquímica da água que permite com que a vida esteja ali? Então existe a floração de fitoplâncton. Ou um dia você está na água e você vê uma maré vermelha. O que proporciona isso? Então você consegue, estando simplesmente na praia e olhando para o horizonte, você consegue fazer trocentas perguntas e realmente explorar, deixar a tua curiosidade avançar muito. As ciências marinhas te possibilita isso. Mas, como eu estava falando, tem essa questão de ser especialista ou generalista, e normalmente na oceanografia você se torna especialista. Então você faz a graduação, você tem que fazer uma monografia, uma iniciação científica, você conclui ela, normalmente o teu vínculo de trabalho faz com que você inicie um mestrado numa área muito similar a essa área que você já iniciou, e aí você se torna um pouco mais especialista no assunto, claro, com mais abrangência de temas, claro, com mais literatura embasada para você desenvolver seus trabalhos. Mas aí no doutorado fica muito mais fácil você seguir uma linha similar ao que você já cursou. Então você se torna cada vez mais especialista nos assuntos. E isso era algo que eu queria fugir. Então eu entrei dentro da oceanografia. No meu segundo ano, tinha uma das disciplinas no Centro de Estudos do Mar, lá na Federal do Paraná, era de investigação científica, que acho que deve ter nas disciplinas, nas demais universidades de oceanografia, onde a gente tinha que caminhar pela praia e fazer um levantamento científico. Você tinha que, na verdade, trazer uma dúvida para a sala de aula de um projeto, e aí, eu quero investigar tubarão, mas como que eu vou investigar tubarão? Essa é a questão. Então, na disciplina, você aprendia do zero como iniciar uma investigação, como pensar na hipótese, como pensar na hipótese alternativa, como usar os métodos. Na real, tipo, eu não tive isso. Eu acho que isso é uma coisa que não é de todas as universidades. Mesmo? Sério, eu nunca tinha ouvido falar disso. Então, esse é um Mas é muito exercício que interessante. vocês poderiam fazer. E a gente pode até construir isso. Junta uma galera e a gente faz esse exercício. Porque é muito interessante. Você caminhar na praia, claro, a gente está no berço, né? Você está na oceanografia, é o berço dessa informação. Então, você está caminhando lá, você tem uma dúvida. Cara, por que nas tempestades ou com ressaca você vê umas espumas na areia? O que acontece de verdade para que aquilo se forme? Essa foi a minha dúvida. Então, eu fiquei assim, o que será que é isto? Então, quando eu fui perguntar para o professor, claro, a gente vai avançando no tema e tudo mais,
exatamente o que a Carol falou. Foi o Paulo Lana que ofereceu essa disciplina. E aí iniciou uma dúvida e uma curiosidade sobre como desenvolver esse trabalho. E eu fui conversar com uma professora, com a Eunice Machado, a doutora Eunice Machado, que era a chefe do laboratório de biogeoquímica marinha, na Federal do Paraná. E eu conversei com ela de manhã, no final da tarde, eu iniciei o estágio no laboratório. Que era muito... Então, que na verdade não é tão comum assim que as pessoas iniciem a sua iniciação científica no primeiro ou segundo ano da faculdade. Foi o meu caso, mas foi uma coincidência. Então, dentro do laboratório onde eu trabalhava, existia um aluno de mestrado, e esse aluno de mestrado ele estava dentro de um projeto, na verdade, um programa entre o Brasil e a Alemanha. Então, nesse programa, eram algumas universidades do Brasil e diversos projetos de doutorado, mestrado e graduação estavam vinculados a esse projeto. Como eu iniciei a minha monografia associada a esse aluno de mestrado, o meu projeto acabou entrando eu acabei tendo o meu projeto vinculado a esse programa alemão, o que me possibilitou, no 4º ano da faculdade, ir para a Alemanha pela primeira vez. Mas esse processo de início de estágio foi muito intenso, onde eu não sabia inglês, eu não conseguia falar direito, eu não tinha diversos domínios das ciências e das línguas para eu poder agregar informação e realmente criar essa literatura. Então eu tive que batalhar um monte para chegar lá, como grande parte das pessoas na nossa área, que entram na universidade e não têm o domínio da língua inglesa, que para você fazer ciência, infelizmente, é a língua mãe, né? Não tem o que fazer. Mas foi interessante, aí foi bem intenso e tudo mais, mas eu tinha já as coletas bem definidas, então eu não tive que pensar na estrutura do projeto de monografia. Ele estava junto com um aluno de mestrado, que tinha pensado em tudo. Então, o meu projeto ficou mais fácil, vamos assim dizer, e me deu chance de trabalhar com outras questões ao longo da faculdade. Eu já tinha minha monografia garantida no 2º ano, e o resto do ano, dos outros anos, eu conseguia explorar outras áreas, inclusive estudar mais ou estudar menos, ou ir fazer esse estágio fora, que foi a situação. No início do 3º ano da faculdade, eu acabei me associando ao grupo de calouros, na verdade. Quando eu estava no 2º ano, o pessoal que tinha entrado, a gente ficou muito próximo, muito amigo. E o pessoal todo foi convidado, e na verdade se arquitetaram, que todo mundo queria trabalhar com mamífero marinho e com tartaruga marinha. Era o foco, então, o Laboratório de Ecologia e Conservação da doutora Camila Dumit, lá do SEM. E eles abriram oportunidade do pessoal fazer estágio, e eu fui conversar com eles, dizendo que minha monografia já estava sendo feita no Laboratório de Biogeoquímica, mas eu tinha curiosidade, e que mesmo se eu não conseguisse ficar todo o tempo dedicado, vamos dizer assim, ao estágio como os outros alunos, eu gostaria de participar. Eu queria aprender sobre a área, e era o único local próximo de mim que poderia me dar essa oportunidade. Então, me aceitaram para fazer um estágio, então eu fiz 2 estágios ao mesmo tempo durante o meu 3º ano da faculdade, 3º e 4º ano. No 4º para o 5º ano eu parei com o estágio de Ecologia e Conservação com mamíferos marinhos e tartarugas, por uma necessidade, na verdade, maior da minha dedicação à biogeoquímica. E aí eu já conto o que houve. Então, assim, esse aluno de mestrado, ele trabalhava nesse programa aí, Brasil e Alemanha, e a Alemanha mandou um equipamento para o Brasil. É um equipamento chamado Ferry Box. O Ferry Box é um container com um equipamento que tem duas, na verdade, ele fica no cais de um porto, do Porto de Pontal, da região onde vai ser o Porto Pontal, e ele tem 2 boias, de superfície e fundo, então a cada meia hora trocava a bomba de fundo ou de superfície, e analisava por minuto vários dados físico-químicos. Então, tanto radiação solar, quanto detecção de óleo em água, quanto pH, alcalinidade, tinha alcalinidade automática, tinha oxigênio dissolvido, cara, tinham vários parâmetros físico-químicos. Super interessante equipamento. Nossa. E esse garoto do mestrado cuidou por 2 anos, o Rodrigo. Quando ele terminou o mestrado, o programa
queria alguém para poder ir trabalhar nesse lugar. Como eu fui várias vezes ajudar o Rodrigo nessa manutenção do equipamento, ele me indicou e a Alemanha me contratou para cuidar de fazer a manutenção técnica desse equipamento. Eu fiz por 2 anos. Super bacana, super interessante, que me possibilitou, na verdade, o meu primeiro estágio na Alemanha. Então, numa desse programa todo, uma menina que estava fazendo doutorado lá na Alemanha, na Universidade de Kiel, que é brasileira e era formada lá no SEM também, a Bianca Mizerkowski, ela veio para o Brasil e eu a conheci no laboratório. E aí ela perguntou que tipo de análise eu estava fazendo, eu tinha encontrado ela pós-coleta, e ela falou, cara, eu posso levar 4 amostras para vocês lá para a Alemanha. Posso levar essas amostras e analisar as tuas amostras lá. Eu falei, nossa, maravilha. Assim, estatisticamente não ia me significar nada isso. Mas, cara, minhas amostras tinham chance de ser analisadas na Alemanha, né? Era aquele negócio, assim, não tinha qualquer vínculo com ambiente internacional, foi o primeiro e eu queria. Enfim, a Bianca levou as amostras para lá, analisou tudo, tipo, em um dia, e me mandou os resultados. Mandou os resultados com um e-mail dizendo que o pessoal lá na Alemanha tinha aceitado a ideia de que eu fosse para lá, por alguns princípios. Um deles era aprender a fazer... Eu fui fazer um treinamento sobre esse equipamento, esse Ferry Box, lá na Alemanha, onde eles criaram o equipamento, para eu vir para o Brasil e poder aplicar todos os conhecimentos aí na manutenção dele. E aí, quando eu fui, eu analisei o restante das amostras da minha monografia. Então, assim, meio do quarto ano, eu tinha tudo analisado da monografia. Aí eu fiquei 1 ano e meio, assim, tentando melhorar e pensar em outros projetos, em outras ideias. Então, voltei da Alemanha, aí foi uma ideia super interessante, eu não falava alemão, não falava inglês, então, cara, foi hilário, realmente muito engraçado, essa primeira ida, com muito medo, foi um negócio impressionante. E aí, quando eu voltei, claro, muito já tinha sido melhorado, o inglês já estava bem melhor e tal. E o segundo ano eu fui porque eu tinha a possibilidade de ir para a Antártica num ano para fazer algumas coletas, porque como eu já tinha tudo mais ou menos acelerado e tinha esse contato com a Alemanha, ficou muito claro que durante a existência do programa entre o Brasil e a Alemanha, o meu vínculo com a Alemanha existia, então eu podia ir para lá analisar as coisas. Então, como existia essa chance de ir para a Antártica, a minha orientadora, ela foi, porque ela tinha que ir, acho que numa fase, eu iria numa segunda fase, mas a estação pegou fogo. Foi o período do incêndio lá, e aí bloqueou a ida de todo mundo. Mas ainda assim, existiu uma coleta com a embarcação, e algumas amostras, eu recebi essas amostras. Então, eu fui em 2011, que foi no meu 5º ano, de novo para a Alemanha, fiquei mais 1 mês e meio por lá, e aí eu fui analisar todas as amostras da Antártica. E aí foi um negócio super interessante, eu comentei com vocês lá na outra reunião, que para analisar isso, lá no Centro Suruzumar, a gente tem tipo uma capela que manda um ar que não tem bactéria, um ar limpo e tal, um monte de história, para você poder filtrar e não ter, na verdade, carbono atmosférico afetando a tua filtração. E aí, CO2 que você respira ou coisa do gênero. E aí, quando eu cheguei na Alemanha para analisar, para filtrar essas amostras da Antártica, eu pedi por esse equipamento. Mas o Instituto não tinha o equipamento. Aí falaram, me desculpa e tal, não tinha. E eu fiquei orgulhoso demais, né, da Federal do Paraná. Falei, a gente tem um equipamento que a Alemanha, cara, Instituto de ponta não tem. Aí deu uns 5 minutos, o cara voltou para mim assim, me deu no ombro, falou, cara, a gente tem uma sala assim. Eu falei, o quê? Cara, a gente entrou... Só isso? Cara, é impressionante, juro. Parecia aqueles institutos, assim, onde você entra, cara, tem jato de ar, assim, você tem que sair rodando, troca roupa, pra você poder entrar na sala. É um negócio todo axenizado, cara, bem interessante. Aí, cara, é um outro nível. É um outro nível. Eles não têm um equipamento pequenininho que você tem que fazer da distância. Você entra a capela dentro do que equipamento. você enfia o braço dentro. Cara, genial. E aí, foi essa assim, cara, foi essa experiência lá fora que foi um negócio impressionante. Porque quando eu tava lá fora, na segunda vez,
eu tive a oportunidade de entrar em alguns navios lá na Alemanha, porque o Ferry Box é um equipamento onde ele é um equipamento automático, onde analisa dado físico-químico por minuto, continuamente. Então, eles colocam isso em algumas embarcações na Europa, onde faz translado, sei lá, Inglaterra, Noruega, Inglaterra, Alemanha, e aí toda vez que a embarcação está indo, está analisando por minuto dado físico-químico do Mar do Norte. Então, assim, muito show de bola, muito legal. Então, a oportunidade de visualizar isso lá foi incrível, entrar nos navios e tarará. Bem legal mesmo. Mas beleza, aí sim, quando eu estava lá fora, eu tive a oportunidade de ir para a Universidade de Kiel, eu fui ver a apresentação de doutorado da menina que estava por lá, que por esse vínculo se tornou a minha co-orientadora na monografia, e eu aprendi a possibilidade de se estudar fora. Então, que tipo de caminhos a gente pode traçar para chegar e fazer uma pós-graduação fora. Então, esse foi um ganho enorme que eu tive nessa experiência lá na Alemanha. E aí eu aprendi sobre esse Erasmus Mundus, que é um programa, não sei se vocês conhecem, quem conhece ou não, mas é genial, vale a pena conhecer. O programa Erasmus Mundus, ele é da União Europeia, onde ela dá apoio financeiro e estrutural e de nome e tal, para qualquer programa novo de mestrado que tenha um peso e uma base bem feita. Então, eu fui fazer o Erasmus Mundus for Marine Biodiversity and Conservation, que era exatamente a conservação ambiental e biodiversidade marinha. Então, que é diferente da biogeoquímica, mas eu já vou contar o início desse caminho aí, porque eu aprendi sobre essa existência desse programa. Super legal, super bacana, cara, eficiente demais, te dá muitas possibilidades. Incrível. Incrível. E assim, esse específico que eu fiz é um consórcio de 6 universidades, de 7 instituições. Então, quem conclui o mestrado recebe 6 diplomas. É como se você você é mestre em 6 universidades que assinaram o teu diploma. Essa é a verdade. Então, assim, cara, super legal para o teu currículo, para a tua experiência, bem show. Mas eu voltei em 2011 da Alemanha com essa ideia desse mestrado fora. Eu falei, cara, eu vou tentar também. Mas se eu não passar lá fora, eu tenho que ter um mestrado aqui no Brasil para fazer. Eu precisava, eu sempre quis ser cientista, era o meu caminho. E aí, o mestrado que eu tentei no Brasil foi lá no Centro de Estudos do Mar também, que é o PG-CISCO, pós-graduação em Sistemas Costeiros e Oceânicos. Então, oceanografia mesmo, bruta. E aí você pode escolher uma das linhas. A linha que eu queria trabalhar era biogeoquímica. Então, na graduação eu fiz estágio em biogeoquímica e estágio ao mesmo tempo, durante 1 ano e meio, 2 anos, em ecologia e conservação de mamíferos marinhos e tartarugas marinhas. Eu tive uma experiência com biologia. Mas durante a graduação, as disciplinas da biologia, eu, cara, não estudava para elas. Assim. Era o que eu menos tinha vontade de aprender. Então, por imaturidade, não por qualquer outra coisa, por imaturidade, e que eu vou te falar que foi exatamente essa questão, por eu não ter estudado durante a graduação a biologia, que eu quis fazer um mestrado em biologia. Eu pensei assim, cara, eu estou fazendo um mestrado, tentei fazer um mestrado em oceanografia, em biogeoquímica, que era o Centro de Estudos do Mar. Falei, cara, mas isso eu vou ser especialista. Mas eu quero aprender sobre áreas que eu não sei. O que eu vou fazer? Qual é a área da oceanografia que eu menos sei? Eu menos sei biologia. Então eu vou fazer um mestrado em biologia. Então essa começa a ser um pouco da modificação de você não ir no caminho de especialista e sim no caminho de generalista. Eu quero ter uma visão holística. Contrário ao padrão. Totalmente contrário. E assim, totalmente contrário, porque era outra tese, outro exercício, outra língua, outras universidades, tudo, do que o mestrado do Brasil em biogeoquímica marinha. E aí foi um processo interessante, porque para a inscrição do mestrado lá fora, precisava ter algumas cartas de recomendação de professores do tua graduação. Então eu conversei com algumas pessoas e 2 professores fizeram as cartas de recomendação. Mas 2 desses professores também faziam parte do corpo de colegiados da pós-graduação
do CEM, lá do Centro de Estudos do Mar. Então, como eles estavam no corpo de avaliação dos alunos do mestrado, passar no outro e pular fora. Simplesmente não querer continuar. E aí a minha bolsa, se eu ganhasse, depois de 6 meses eu ia jogar fora e ia pular para o exterior. Então eles não iam deixar passar caso eu abandonasse o primeiro mestrado. Esse foi o jogo deles, assim. E foi super justo, super inteligente e honesto para com a nossa realidade, que é de pouca bolsa. E a gente... Cara, o cara que começou é bom que termine, porque é muito dinheiro público investido para que isso aconteça. Em estrutura, em nome, cara, em tudo. E aí, durante a entrevista do mestrado do Centro de Estudos do Mar, que foi em novembro de 2011, para início em 2012, na entrevista alguém me perguntou assim, mas para quantos mestrados você se inscreveu? E o deadline para enviar os documentos para o mestrado de fora era 31 de dezembro. Como a entrevista foi em novembro, eu não tinha enviado nenhum documento. Então eles me perguntaram, bem literal, para quantos mestrados você se inscreveu? Eu falei, para um. Só para este. Aí um dos professores sabia, falou assim, mas para quantos você pretende se inscrever? Aí eu falei, então, eu pretendo me inscrever para mais um, que é o Erasmus Mundus for Marine Biodiversity and Conservation. Aí ele falou assim, mas e se você passar nos dois, você vai fazer o quê? Eu falei, vou fazer os dois. Eu, como assim? Eu falei, vou fazer os dois ao mesmo tempo. Eu falei, cara, como é que você vai... Fala, Guilherme. Estou cumprimentando aqui um amigo. Eu falei, vou fazer os 2 mestrados ao mesmo tempo, mas como é que você vai fazer? Eu falei, olha, o meu mestrado do Brasil era lá no Centro de Estudos, no Complexo Taurino de Paranaguá, lá no CEP. E o meu dado eu faria várias coletas ao longo do tempo. Então, assim, em 1 ano e meio, eu faria, sei lá, 5, 6 diferentes coletas. Então, teriam espaçado no tempo para eu ter uma ideia de sazonalidade e tal. Eu falei, ao invés de explorar temporalidade, eu vou explorar espacialidade. Então, o que eu fiz foi, eu modifiquei o meu projeto, falei para eles que eu modificaria meu projeto, transformaria ele para um projeto em escala espacial maior e em menor tempo. Então, eu poderia, no primeiro semestre ainda do meu mestrado do Brasil, eu completaria todas as minhas coletas, faria algumas análises para eu poder ir para o exterior e fazer o segundo mestrado. Esse era o jogo. E os caras adoraram a resposta. Assim, cara, massa. Porque eu tinha pensado nisso. Se eu passar nos 2, eu preciso ter essa estrutura que me possibilite cursar os 2. Mas o que isso significa? Cara, significa que você precisa ter amigo, que você precisa ter família, você precisa ter uma estrutura que te dê esse suporte, cara. Senão não dá para fazer. Impossível fazer 2 mestrados ao mesmo tempo sem você ter uma estrutura de suporte. Então, eu tive essa estrutura de suporte. Foi muito louco. Então, assim, o mestrado no Centro de Estudos do Mar precisava, acho que precisa ainda, tem que ter 30 horas de docência, você tem que dar aula por 30 horas, você precisa assistir certas disciplinas obrigatórias e cursar certas optativas, além da tua coleta, das tuas análises, da escrita, dos relatórios e qualificação, todo aquele esquema padrão. Como eu passei no outro mestrado também, e aí eu falei, cara, eu vou ter que modificar. Mas quando eu passei, eu fui conversar com o colegiado do mestrado da Federal do Paraná, e eles falando assim, cara, a gente consegue, na verdade, liberar a tua ida se você cumprir com certas demandas e certos, sei lá, checkpoints durante o ano. Se você fizer isso, você pode ir. Eu falei, porra, fantástico. Então, quais são? Então, eu tinha que, o momento que eu estivesse fora, eu tinha que mandar um relatório a cada 6 meses sobre os 2 mestrados. Todas as atividades que eu fiz no mestrado do Brasil, todas as atividades que eu fiz no mestrado de fora. E se eu não fosse, eu poderia ser reprovado. Se eu fosse reprovado no mestrado de fora, eu tinha que voltar para completar ou cancelava minha bolsa daqui. E se eu falhasse com coisas daqui, já era a minha demanda lá de fora, porque eu ia perder cara, um monte de problema. Então foi bem cruel. Então assim, eu trabalhava de segunda a sexta, cara, claro, tinha a aula que era integral também, mas eu saía assim
45 minutos antes de acabar a aula, eu saía para a graduação, batia em qualquer professor e falava, cara, me deixa dar aí 30 minutos de aula. Mas eu tô dando, sei lá, peixe. Cara, me deixa falar de peixe. Deixa eu entrar e falar, eu tô falando sei lá, top-down control. Ok. Sabe? Então, assim, eu corria, eu tinha que ter um jogo de cintura muito grande. Eu tive que ter um jogo de cintura muito grande. Dava aula em laboratório para compensar as docências, fazia um monte de coisa distinta. Deu certo. E aí, em setembro de 2012, então, março para abril de 2012, eu iniciei o primeiro mestrado. Em setembro de 2012, eu fui para a Bélgica fazer o segundo mestrado, que era genial. Cara, muito legal. O mestrado de fora, muito mais legal do que o mestrado no Brasil, mas o mestrado do Brasil, muito mais difícil que o mestrado de fora. Então, assim, se você está querendo aprender e se tornar um tremendo de um cientista, o do Brasil foi muito mais difícil, juro. E o de fora foi excepcional por conhecer múltiplas universidades, múltiplas estruturas, cara, gente de tudo quanto é canto, aprender e assim ganhar uma especialização numa outra língua, numa outra universidade, ou no meu caso, em 6 universidades. Cara, impagável. Foi uma experiência assim genial. Essa é uma coisa que eu acho que vale a pena depois, ou mesmo agora, comentar. Porque eu lembro da reunião que você destacou muito bem as diferenças entre a vida acadêmica na gringa e no Brasil. E eu acho aqui, uma coisa, né? que vale a pena comentar. Tá. Aí Então, isso agora que ou foi... depois... Não, show, cara. Porque eu acho que dá continuidade, inclusive. Acho que é bem legal. O mestrado daqui, interessante porque é como na graduação, cara. Você não tem que competir com ninguém para tirar nota 7, 8 ou 9. É a tua nota baseada na tua avaliação. Lá fora não é bem assim. Lá fora, claro, avalia-se o que você escreveu na prova e tarará, só que existe um ranking baseado na sala, na média da sala. Então você está entre os 2, 3, 10 primeiros colocados, ou você está entre os 10 últimos colocados da tua sala. Essa é a classificação. Então isso gera uma competitividade muito, muito agressiva lá fora, que eu experimentei de uma forma bem ruim, assim. Mas que foi... Cara, porque foi bem dinâmico, mas só para explicar. O mestrado lá de fora, esse Erasmus Mundus, era um consórcio de 6 universidades. A Universidade Pierre-Marie Curie, na França, a Universidade de Oviedo, na Espanha, a Universidade de Bremen, na Alemanha, a Universidade de Klaipėda, na Lituânia, a Universidade do Algarve, em Portugal, e a Universidade de Ghent, na Bélgica. Então, assim, cara, era um consórcio de 6 universidades muito legais. Tinha o Instituto Mayo Galway, na Irlanda. Massa demais. Mas não era uma universidade, mas você poderia fazer tua tese lá se quisesse. E aí, como funciona? O primeiro ano do mestrado, você precisa escolher entre 3 países para poder ir. Ou você quer ir para a Bélgica, ou você vai para Portugal, ou você vai para a Alemanha. Você vai cursar um ano nesse país. Cara, sei lá, na Alemanha eram 7 ou 8 ou 10 vagas. Na Bélgica eram 40 vagas. Em Portugal, 30 vagas. Então, coisa assim. Então, você escolhia para qual país ia. Se eu escolhesse a Alemanha e a Alemanha tivesse 11 pessoas melhores do que eu estava fora do mestrado. Eu não era desviado para outro país. Eu ia ser eliminado. Então, eu tinha que escolher o país e tinha que passar nesse país. Eu passei na Alemanha, mas teve uma amiga que tinha cursado na Bélgica esse mestrado. E ela me falou, cara, a Bélgica é a estrutura mãe do mestrado, faça lá. Então eu pedi para a coordenação se eu podia mudar para a Bélgica e consegui ir para a Bélgica. Então eu fiquei um ano na Bélgica, em Ghent. Depois de um ano, a coordenação junta todos os alunos num país aleatório. Então eles sorteiam, claro, fazem todo um esquema tal, e sorteiam para que o curso de verão aconteça durante 10, 15 dias em algum país do mundo. Um dos países parceiros do programa, vai. Mas assim, eles têm quase em todo lugar do mundo. Uhum. E aí, por coincidência, cara, foi bem interessante, assim, eles botaram o mapa mundi, tal, o globo, e depois eles foram dando zoom na instituição aonde a gente iria. E aí caiu na ilha de Creta, na Grécia. Cara, muito legal. Na capital, em Heráclion. Inclusive, por Platão, é uma das regiões onde se diz que foi Atlântida e tarará, e tem, na verdade, sítios arqueológicos bem interessantes lá,
de residências com tecnologias maiores do que nas regiões circundantes da ilha, tal. Bem legal. Várias teorias malucas aí. Super bacana. Então eu fui para a Bélgica, eu fiquei um mês morando lá, mais ou menos, em Creta, que eu tive a oportunidade de fazer esse curso lá e tal. E aí iniciava o segundo ano do mestrado. O segundo ano do mestrado você podia escolher também outros 3 países. No meu ano em específico, 4 países: Irlanda, Lituânia, Espanha ou França. E eu escolhi a França. Então eu fui para uma da Universidade da Sorbonne. Então a Universidade da Sorbonne, ela tem a linha científica que é feita pela Universidade Pierre e Marie Curie. Então a Universidade Pierre e Marie Curie, ela tem 3 estações marinhas que são espalhadas pelo país. Então significa que no meu mestrado eu morei 1 mês e meio em Roscoff, na Bretanha, depois eu morei 1 mês e meio do lado de Nice, aí eu fui para Paris mais 1 mês, depois eu voltei para Villefranche, fiquei mais 1 mês e meio, uma coisa assim. Então você conseguia ir migrando pelas cidades, conhecendo cidades novas, conhecendo universidades novas e ficando na residência das universidades. Cara, bem legal, sem custo, genial, genial. As experiências foram incríveis, assim. Foram surpreendentes, é a melhor palavra, tanto para o bem quanto para o mal. Tive várias experiências ruins, tive várias experiências boas. Uma das ruins, eu vivi uma epidemia já lá na Bélgica, eu peguei cachumba na Bélgica, tive que ser internado e taradá, foi um negócio bem sério, assim, horrível. Fui picado por percevejo na França, na residência estudantil que eu morava. Então, assim, coisas muito loucas assim, que você vai vivendo, né? E a estação marinha em Villefranche, que é entre Nice e Mônaco, bem linda a região, é uma antiga prisão russa do século XVIII. Então, você consegue ir e as antigas celas, são os novos laboratórios. Então, cara, é um negócio muito louco. Assim, você entra é uma energia que tem um lugar, assim, é realmente muito interessante. Muito bonito. E aí você ganha uma experiência assim, em diferentes universidades que você agrega valor humano, né? Não é valor científico, mas é valor humano. Então, esse ganho de fazer um mestrado fora foi muito mais humano do que foi qualquer outra coisa. Claro que ciência foi muito show, foi muito legal. Mas o valor humano, o ganho cultural, valeu mais do que qualquer outra coisa. Mas aí como foi o final, assim? Eu fiz o mestrado do Brasil, então como ele tinha 6 meses de diferença entre um e outro, eu tive que voltar para o Brasil para defender o meu mestrado, e aí eu tinha que voltar para a Europa para cursar os últimos 6 meses e defender o mestrado de lá. Quando isso aconteceu, eu vim para cá, defendi o mestrado daqui. Só que quando eu estava escrevendo a minha dissertação do Brasil, eu estava nos meus 6 meses na França. E aí eu vivi uma experiência péssima, que caracteriza essa competitividade que eu exemplifiquei para vocês na outra reunião lá. Então, o meu irmão ele foi para um congresso na França e eu fui encontrá-lo. Só que eu fui no final de semana e eu voltei, assim, 12:00, 1h da tarde, que eu cheguei na cidade. E de manhã eu tinha perdido a minha aula. E por uma coincidência, claro, do destino, o professor tinha passado todo o esquema do trabalho naquela manhã. Então ele passou uma lista de artigos científicos com o nome de cada um dos alunos, especificando, né? Esse aluno tem que ler esse artigo e tem que fazer um trabalho no ArcGIS para georreferenciamento e tal, fazer um mapa que ele tinha publicado em trabalhos. A gente tinha que fazer o mesmo mapa que ele tinha feito, com os mesmos dados e tal, você tinha que encontrar os dados na internet. Cara, era um negócio assim, não era fácil o que a gente tinha que fazer. Você tinha que ter orientação. Mas eu tinha perdido, né? Então, quando eu cheguei para uma das alunas, que, claro, era a melhor aluna na França, então eu queria muito que ela me ajudasse, né? Então eu cheguei para conversar com ela e falei, na França, melhor aluna no mestrado, né? Aí fui conversar com ela e falei assim, cara, mas você pode me ajudar a entender o que eu tenho que fazer e tal, qual é o trabalho, não sei o quê. Cara, sei lá, meia horinha, 20 minutos ela me explicava. Ela falou assim, não posso te explicar. Aí eu falei, como assim não pode me explicar? Ela, você vai tentar doutorado aqui na França também? Eu falei, vou. Ela assim, então, como eu também vou tentar o doutorado aqui na França,
Se eu te parar para te explicar agora, a chance de você tirar a mesma nota que eu é enorme. Então, se eu não te explicar, a chance de tirar a nota menor que eu é maior. Falei assim, então eu não vou te explicar. Falei, Cara, é caralho, muito absurdo isso. que ridículo. Fiquei abismado, assim. Eu falei, cara, você nunca vai competir com o doutorado comigo. Com esse jeito mesquinho de ser, nunca vai ser. Nunca vai conseguir. Aí, cara, eu corri atrás, assim, tentando todas as formas para desvendar isso e tentar solucionar o problema. Cara, liguei pro professor, não é possível. E ao mesmo tempo, então era assim, a minha dinâmica na França era 8 horas da manhã iniciava a aula, meio-dia parava, 2 até as 6 horas da tarde aula na França, das 6, 7, sei lá, até as 9 da noite eu fazia o que eu tinha que produzir para o dia seguinte da aula, que eram concentrados de mestrado, e depois às 9, 10 horas da noite eu tinha que pegar minha dissertação do Brasil, porque em 2, 3 meses eu tinha que defender. Cara, foi o caos. Então assim, foram, sem sacanagem, foram uns 2, 3 meses da vida em que eu não dormi mais do que 3 horas. Não podia. Então, assim, e na França eu morava, eu dividia o quarto. Então, morei com um francês que não me dava oi, assim. Eu morei 2 meses com um francês que nunca me deu oi, nunca me deu bom dia. Tipo, o cara acordava assim, não falava nada. Então, são coisas que você vive lá fora, na ausência da família, em outra língua, que pesa. Pesa a tua estrutura psicológica. Pensa assim, como que eu tô vivendo aqui, tô trabalhando o dia inteiro, tô chegando aqui no meu quarto para descansar e a pessoa que mora comigo não fala comigo. Coisa estranha. E aí, então, essa dinâmica foi bem intensa, mas, por coincidência, a pessoa que morava comigo durante essa disciplina estava na sala de aula e a gente conversou e eu fiz um trabalho mais ou menos em conjunto com ele. E a apresentação do trabalho, a gente saiu com a melhor nota da sala. Então foi um negócio assim, muito legal, que a gente fez uma reviravolta e depois eu fui falar com a menina de novo, né? Cara, agora você criou, na verdade, uma inimizade com alguém super desnecessário, né? Não precisava fazer isso. Mas enfim, eu voltei para o Brasil, defendi o mestrado do Brasil, voltei para a Europa e fui fazer o término do meu mestrado de lá. Nesse período, terminei o mestrado da Bélgica também, foi em julho ou agosto de 2014, e eu tentei um doutorado lá na Pierre Marie Curie, também lá na França. E aí foi um negócio super interessante, foi um erro enorme meu, mas acontece, cara, é para todo mundo aprender. Então, assim, o mestrado lá de fora, o pessoal que estava cursando o mestrado comigo na França, tentou o mesmo doutorado que eu, e se inscreveu com o mestrado que estava cursando. Como eu já tinha terminado o mestrado do Brasil, eu me inscrevi com o mestrado do Brasil. Não achei que fosse possível me inscrever com os 2 mestrados, naquela altura do campeonato. E aí, o mestrado do Brasil sai nota conceitual e não sai esse ranking de alunos. Então, saiu assim, tá, mas o que conceito A significa? O que isso significa em termos da tua colocação na sala de aula? Eu falei, cara, a gente no Brasil não compete entre si para ver quem é melhor. A gente simplesmente cursa a graduação ou teu mestrado e pronto, acabou. Esse é um jeito Não muito tem estranho problema. de avaliar a ciência. Muito. Tipo, como que você significa ciência desse jeito, sabe? Pra mim é uma parada meio absurda. Com número. Então, assim, esse é o negócio. A França é número. A França é modelo matemático. Então, eu fui para a França para aprender muito a questão de números. Cara, foi punk, muita programação, muita modelagem, muita coisa do gênero. A França é excepcional nisso. Então, eles têm esse pensamento, tentar quantificar, tentar ranquear. A França tem muito de criar ranking entre os alunos, entre os profissionais, entre blá blá blá. Não é muito diferente da realidade científica do Brasil, em termos de produtividade de artigo pelo CNPq, por exemplo. Mas, enfim, aí eu não passei do mestrado de lá, no doutorado lá de fora, não passei e voltei para o Brasil. E aí o que foi interessante, esse programa que eu iniciei falando para você da graduação, que era entre o Brasil e a Alemanha, ele foi chefiado por um oceanógrafo que é holandês, mas ele está no Brasil há muitos anos, que chama Bastian Knoppers.
E o Bastian Knoppers era o patrono, assim, do programa, dessa cooperação entre o Brasil e a Alemanha, onde meu projeto de monografia foi inserido e me permitiu ir para a Alemanha. Cara, aí assim, quando eu não passei no doutorado lá da Alemanha, eu entrei em contato com o Bastian Knoppers, que estava no Brasil. Eu falei, Bastian, meu nome é Bruno, eu trabalho contigo, na verdade, desde 2008, falei para ele, e eu estou terminando meu mestrado aqui na França e estou voltando para o Brasil. Falei, eu quero fazer um doutorado contigo. O que você acha? Tarará. Cara, foi muito assim. E deu certo. Cara, ele aceitou e tal, fez uma análise curricular e aceitou. Eu voltei para o Brasil, passei na prova, passei então para ingressar no doutorado lá na Universidade Federal Fluminense, lá em Niterói. Dentro do departamento, na verdade, de geoquímica e o pós-graduação em geociências, com especificidade em geoquímica ambiental. Então, aí o que isso entra naquela escala de ser generalista? Então, a oceanografia é uma das áreas das ciências naturais. A geologia é uma das áreas. A química vai ser uma das áreas. A física vai ser uma das áreas. As geociências, ela vai ter, na verdade, vai ter um panorama maior do que são as ciências globais. Então, geociências seriam todas as ciências do planeta Terra. Seria mais ou menos isso. Claro que não tem como você criar tanta especificidade, você generalizar tanto, porque foge do teu alcance. Então, na verdade, a gente trabalhou com uma parte de geoquímica ambiental aplicada. Esses conhecimentos de geociências aplicados a uma geoquímica ambiental, para a compreensão da geologia e da química integrada para o meio ambiente. E aí esse foi o escopo do projeto do doutorado. Mas como já viu, eu sempre faço mais coisas ao mesmo tempo, nada disso ainda tinha a ver com a minha empresa, só o meu percurso acadêmico. O meu doutorado, existe a chance, na verdade, dos doutorados eles serem feitos num escopo de cotutela, né? Você tem dupla tutela. Você tem tutela em 2 universidades, ou seja, você tem 2 mães que abraçam o teu projeto. Aí isso acontece em alguns casos, tal. Teu projeto tem que ser amplo, tem que atingir grandes patamares em termos de ter 2 instituições de peso que dizem, cara, essa tese eu quero abraçar e assinar embaixo, que ela faz parte do meu guarda-chuva, tá embaixo do meu guarda-chuva. Mais ou menos isso. Então, aí eu consegui fazer a parceria entre a Universidade de Bordeaux e a Federal Fluminense, onde eu estava fazendo os 2 doutorados concomitantemente, com uma única tese, e me possibilitou ir para a França, mais uma vez, já no doutorado, e eu fiquei 7 meses na França. O meu programa de cotutela, ele pede que o projeto no exterior tenha uma durabilidade mínima de 12 meses. Mas, por conta desses cortes que existiram aí em 2015, 2016 de bolsas, pós-graduação, tarará, uma das bolsas que foram cortadas foi a minha. E eu não tinha mais a chance de ficar 12 meses fora. E aí existia dentro do próprio projeto que tinha sido aprovado 3, 4 anos antes. Então, assim, o chefe do laboratório, o Bastian Knoppers, aprovou um projeto do CNPq, e aí chamou esse outro professor da França, o Gwenaël Abril, para, na verdade, para agregar ciência e melhor qualidade científica ao projeto. E aí criou essa internacionalização do projeto e a possibilidade de bolsas irem para fora. Então, dentro do programa, desse projeto, ainda existiam 7 meses de bolsa internacional. E foi a que eu peguei para ir para fora. Então, quando tinham cortado minha bolsa de 12 meses, me possibilitaram 7, eu falei, cara, eu tenho um monte de análise para fazer lá fora, que ao invés de fazer em 12 meses, eu vou ter que fazer em 7 meses. Cara, insano. Mas, eu fiz 2 mestrados ao mesmo tempo. Era um negócio assim, cara, vou ter que... que diminuir um prazo? Cara, vou ter que rebolar para fazer acontecer. Dá para fazer. Não dorme. Cara, só ir para a universidade. Fica lá 24 horas analisando. Você vai ver como vai ser bom. Vai adiantar um monte. Então, assim, vai ficar aí fazendo isso o tempo inteiro? Não, mas você pode fazer isso durante 3 semanas. Se você é cientista e você tem prazo, e você tem velocidade, rapidez, e você quer fazer, faça. Tem como fazer. Dedique-se. Cumpra antes. Fique livre para você fazer e explorar a tua ciência em outras questões. Meu conselho pessoal. E aí, conseguimos coordenar e equilibrar, na verdade,
o cronograma para 7 meses e eu fui para fora. Fui para fora, analisei todas as coisas do meu cronograma e voltei para o Brasil. Uns meses depois, eu recebi um e-mail da Secretaria da Universidade de Bordeaux perguntando quando que eu voltaria para lá. E eu disse que não voltaria, que não tinha mais dinheiro, já tinha terminado as análises, já tinha terminado tudo, tarará. E aí existiu um conflito. Um conflito de que eles não conseguem aceitar que alguém fique 7 meses lá e ganhe o doutorado lá. A realidade é essa, né? Eu fiquei 7 meses em Bordeaux e era assim. Mas tudo tinha sido acordado antes. Então, quando eu recebi esse e-mail, foi um choque. Foi um choque num momento estressante, onde eu voltei, consegui fazer com que os 12 meses virassem 7. Voltei nesse estresse, nessa questão toda, e aí a universidade disse, cara, a gente vai cancelar teu doutorado. Eu falei, meu Deus, cara, como assim? Não é possível. Cara, cancelaram o doutorado, aí eu adoeci. Aí eu choquei, assim, internamente, foi um negócio complicado, que fez com que eu acordasse para várias questões. Então, assim, durante esse processo, eu fiquei chateado com a academia clássica, no sentido de meio que injusto, assim, tarará, aquela coisa que a gente fica, acabei de perder um doutorado, não era uma coisa simples, foi uma tremenda de uma dedicação. E aí eu adoeci, mas claro, não tem a ver com isso, mas são as minhas formas de lidar com a situação. Mas eu fiquei atento, entendendo o porquê que isso desenvolveu no doutorado ou na pós-graduação. Se eu tivesse seguido um outro caminho, fora da pós-graduação, será que eu teria desenvolvido isto? Não sei. Não sei, porque o ambiente de estresse seria outro. Então, isso é um conselho, eu peço para que todo mundo aí procure, mas existem os dados que mostram a quantidade, a porcentagem de alunos de pós-graduação no Brasil, em universidades específicas do Brasil e no mundo, qual a porcentagem de alunos de pós-graduação que desenvolvem problemas psicológicos? Mais de 51%. Então, assim, é muito. A estrutura de estresse, de formação do cientista especialista ou generalista é muito estressante. Cara, eu passei por isso, você tem que passar também. É assim que se fala. É assim que as pessoas falam pra você. Cara, eu sofri. Você tá achando que é fácil? É pesado, é assim, sabe? Não precisa ser assim. Então, isso faz com que muitas pessoas que tenham paixão pela ciência, após o mestrado, não queiram mais. Nossa. E o início do doutorado não queiram mais. Então, tem muita gente que desiste do doutorado no meio. Cara, com 3 anos de doutorado, faltando assim 6, 7, 8, 10 meses para defender. O cara desiste, fala, cara, não quero ver ciência nunca mais. Tem vários casos É uma assim. coisa que a gente... Então, isso é uma É uma questão coisa que a gente vê na... assim, que a gente precisa... Tá. Falhou. Tudo certo? Desculpa, Théo, não ouvi. Não, Não te tranquilo. ouvi antes. Só pode continuar. Eu só ia comentar uma coisa. Não, eu só ia fazer um comentário. Achei que você tinha se interrompido. Mas pode Não. continuar, depois eu faço. Não, eu digo... Isso são questões muito interessantes, assim, que a gente tem que conversar num certo momento. Acho que isso é importante. É importante que a gente entenda quais são essas forçantes que causam que são esses estressores dentro do ambiente acadêmico que te faz ter essas dificuldades. Sim. Essa é uma das questões. Aí, durante esse momento, me fez visualizar. Então, existe como a gente fazer ciência fora da academia? Como que isso poderia ser feito? Como que eu, que não quero mais frente às situações que eu vivi, tá dentro da academia clássica? Ou seja, eu não quero mais ser professor da universidade. Não é a minha busca como profissional, como cientista. E dentro do Brasil, a gente fala assim, cara, você quer ser cientista, o que você vai ser? Professor. Você tem que ser professor. Não, você não tem que ser professor. Ah, mas a profissão cientista não é válida no Brasil, não é bem quista, bem vista. Não, calma aí. A gente que tem que dizer o que é ou não é. Quanto vale, é o que a gente estava conversando antes, assim, quanto vale a tua hora de trabalho dentro da ciência? Quanto você recebe sendo um cientista tão especialista, cara, tão dedicado? Imagina, você fazer mestrado e doutorado, são 11, 12 anos. Porra.
desde que você entrou na universidade, 11, 12 anos depois você vai ter concluído isso. Então, assim, você uma vez que terminou, quanto vale o teu trabalho? Quanto vale a tua hora? Existe como você ser contratado em algum lugar como cientista ganhando, sei lá, 12 mil reais? Não tem. Então, qual que é essa realidade? E a gente vive para isso. Se você vai trabalhar, cara, você pode ver dentro da empresa júnior, você vai mandar fazer um orçamento para fazer uma logo no escritório de design. Vai ver quanto que vão te cobrar para fazer isso. Claro, é um outro tipo de formação, é um outro tipo, mas a gente tem que valorizar a nossa profissão e a nossa formação e entender o valor dela. Isso é muito difícil dentro da academia clássica. É muito difícil você entender qual que é o caminho que você tem que ter pessoal para se exigir do público e do pessoal que você trabalha um valor. Então, por isso que a gente fazendo oceanografia, fazendo mestrado e doutorado, é visto como o cara é o chato, o cara que é especialista, o cara que não sabe se comunicar, o cara que quer estar no laboratório. Não é bem assim. Na verdade, precisa ser assim. A gente que aceita essa realidade e se conforma com ela. Eu não mais satisfeito com isso no doutorado. Mas não tinha outra solução, né? Mas o que aconteceu? Aí que entra a questão toda, assim, é mais legal, que aí você começa a entender que, cara, eu estou fazendo mestrado, doutorado, e o meu produto científico é um artigo. Quantas pessoas vão ler o meu artigo? Cara, sei lá, juro, faça esse exercício. Sim. Pesquise o cara que ganhou o Prêmio Nobel de Química do ano passado. Você consegue achar o artigo fácil. Procure e veja quantas pessoas leram o trabalho dele. Você tem como estimar. Tem informações para você saber quantos. Te juro, se o Ashton Kutcher posta uma foto no Instagram agora, em 1 hora, ele vai ter mais like do que todos os artigos científicos que o cara que ganhou o Prêmio Nobel tem de lidos. É uma forma de divulgar, de disseminar informação errada. Errada no sentido de causar mudança social. Causar... A gente está vivendo uma situação de pandemia super complexa. Os artigos científicos, as pessoas não leem, não recebem. Esse é um erro, não é um erro dos nossos familiares não terem acesso. É um erro do cientista não saber divulgar a informação dele. E por isso que a gente precisa ter um processo de popularização da ciência correta. E aí isso pode se fazer de diversas formas. Sendo como educomunicação, sendo com a percepção de que você precisa ter multidisciplinaridades para dentro do sistema, você precisa agregar outras profissões e outros profissionais dentro da tua fala para poder atingir um número maior de pessoas. Então foi mais ou menos por esse caminho que eu cheguei. Então, como foi? Isso foi em 2000. Deixa eu só te interromper rapidinho. Porque o Instagram, ele tem uma janela de 1 hora. De 1 hora. Vai cair daqui a pouco. Aí a gente liga de novo. Pode ser? Sem problemas. Sem problemas. Show? Aí, o que rola? O meu irmão, ele foi pro Rio de Janeiro e ele disse assim, cara, eu quero te apresentar. Vem, a gente vai se encontrar e tarará. Minha família é de Curitiba. Vamos nos encontrar e eu tenho 2 amigos que eu quero que você conheça. Que legal. Aí eu não sabia o que era, fui. Cara, cheguei, era um evento muito legal. Era um evento, era premiação, era o maior prêmio de design do Brasil. E eu fui conhecer os 2 garotos que, por um acaso, eram os vencedores do prêmio naquele ano. Cara, um negócio muito, muito legal, muito interessante. Uma capa de prótese de perna para pessoas amputadas. Só que é uma capa de prótese bem barata e que o SUS hoje distribui. Então, eles ganharam o maior prêmio de design do mundo por conta disso. Eles são, cara, 2 designers excepcionais, pessoas fantásticas de trabalhar, que aconselho depois, quem quiser olhar no site da empresa, lá da infinitomari.com, consegue ver qual foi o projeto que nós fizemos, que eu vou comentar um pouquinho, e a experiência deles. E como eles trabalham, que é algo genial, que eu incorporei muito dentro desse empreendedorismo e tal. Vai cair agora, né? 20 segundos. Você quer fechar e a gente abre de novo? Show, acho melhor.